Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Sampaio, jornalista da revista Minérios e Minerales. Ao meu lado, sou Joseph Young, editor também da revista. E hoje estamos com Guilherme Oliveira, né, diretor científico do ITV, Instituto Tecnológico da Vale de Desenvolvimento Sustentável. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Joseph e Juliana. Então, Guilherme, como a gente, né, havia comentado, a gente faz a produção para a revista Minérios e Minerales e também para o site Amazônia Sustentável. E o Instituto ITV, né, é voltado para desenvolvimento sustentável, enfim, a Vale, aí, além da operação logística da Estrada de Ferro Carajás, também, né, que tem essa maior mina aí, né, a céu aberto do mundo, né, mantém esse instituto que desenvolve pesquisas voltadas para a sustentabilidade, né? E então a gente gostaria de saber, Guilherme, quais foram as principais pesquisas, enfim, as mais relevantes, né, do Instituto até o momento, né? Qual o impacto desse Instituto na região, né, do Pará, que enfim, está situada dentro da região amazônica, e se tem parceria com escola, qual que é o impacto aí na região desse Instituto? Tá legal. Obrigado pela pergunta e agradeço também aos leitores e ouvintes do seu canal. Espero que seja bem interessante para eles. Então, como vocês podem imaginar, ter uma operação industrial do tamanho que a Vale tem aqui na área de Carajás, do Pará, não é trivial, considerando-se que é um ambiente mega diverso, né? O Brasil possui uma diversidade biológica imensa e, além da diversidade biológica, ele é pouco estudado, né? Ao contrário de muitas regiões do mundo que há centenas de anos vêm sendo estudadas, o Brasil, especialmente a Amazônia, ainda tem muitos segredos a serem desvendados. Então, a Vale achou que seria muito importante fazer essa pesquisa para dar a base científica sobre a qual as ações podem ser elaboradas, né? E isso serve não só para os propósitos da empresa, que tem essa ambição, essa meta e objetivo de ser uma empresa que atua não só em conformidade legal, mas também que traz benefícios para a natureza e para a população. Mas, e também de colaborar com o conhecimento científico global, né? Então, o Instituto foi estabelecido para que a gente gerasse conhecimento em áreas em que não havia o conhecimento que desse suporte para a tomada de decisão. Então, o ITV não participa de tomada de decisão do tipo de processos de licenciamento e outros dessa natureza. Mas nós fazemos a pesquisa que subsidia essa tomada de decisão. E nos prontificamos a trabalhar tanto com a empresa quanto com o órgão ambiental para discutir os resultados da pesquisa para que esses tomadores de decisão possam estar melhor informados quanto a como avançar. Bem, além disso, a pesquisa ela não é feita em relatórios técnicos científicos. Nós publicamos nossas pesquisas em revistas científicas, são mais de 600 publicações que saíram do ITV, e essas revistas científicas são, então, um meio de divulgar a pesquisa que o ITV faz para a comunidade científica, né? Ao ser publicada em revistas científicas, a nossa pesquisa recebe uma chancela de qualidade, porque ela é avaliada pelos nossos pares no mundo inteiro, e também nós divulgamos os dados que produzimos para que a comunidade tenha total acesso, possa reutilizar, reavaliar e trazer nova vida para dados que foram usados para um propósito específico. Bem, as áreas que o ITV atua são diversas, né? Nós já nascemos como uma instituição multidisciplinar, nós temos 6 grupos de pesquisa, que são a genômica ambiental, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, tecnologia ambiental, que lida com informações de sensoriamento remoto, recuperação de áreas degradadas, meteorologia e clima. Temos um grupo de socioeconomia, um grupo de geoquímica e hidrologia ambiental e um grupo de ciências de dados. E nesse ambiente multidisciplinar onde as pesquisas se desenrolam. Outro aspecto importante que você perguntou, Juliana, é sobre a nossa inserção aqui em Belém. Bom, nós não estamos em Belém, não é por acaso, né? Primeiro porque o Pará é um estado importantíssimo para a nossa mantenedora, que é a Vale, e porque há um compromisso da empresa
em gerar um legado, não só no que é feito de pesquisa e publicado, mas que o ITV possa ser um elemento que contribua com a produção de legado para ajudar a trazer mais recursos, mais infraestrutura e colaborar com as instituições de pesquisa que já existem na região e já pesquisavam a região muito antes de nós chegarmos aqui, né? Então, nós temos muita colaboração com as instituições locais, aliás, qualquer busca de parceiros, e nós precisamos de muitos parceiros, porque somos relativamente pequenos, e a gente sabe fazer algumas coisas, mas claramente não tudo, né? Então, nós precisamos das parcerias, nós buscamos essas parcerias preferencialmente na região, depois no Brasil e depois no mundo, onde esses parceiros existem, e às vezes mais de um parceiro por projeto. E o Instituto oferece bolsas científicas, enfim, nessas pesquisas? Qual que é a relação do Instituto assim, com a região mesmo, com essas famílias? Uhum. Então, nós temos um programa de pós-graduação próprio, aprovado pelo MEC, né? Nesse programa, nós temos 2 tipos de alunos. Um aluno que são alunos que vêm da empresa, principalmente da Vale, nós também estamos abertos a receber alunos de qualquer outra empresa, e alunos que a gente chama da comunidade ampla, né? Mas nós temos um programa de bolsas científicas para alunos residentes no Pará, que desenvolvem seus projetos dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E além dos bolsistas que estão dentro do programa de pós-graduação, nós também temos bolsas para programas tipo de desenvolvimento técnico-científico, de pós-doutores. E no total, hoje, nós temos quase 170 bolsistas trabalhando em colaboração com os pesquisadores do ITV. Então, também é um modo de gerar um legado, treinando jovens pesquisadores, né, que depois vão ou para as empresas ou para o mundo acadêmico. Ou também para o mundo de inovação, né, fazendo suas startups e tudo mais. Então, o Guilherme, voltando àqueles 6 grupos de estudos, né, que você nomeou, né, você pode dar um exemplo assim de algo relevante e significativo que já resultou, né, desses grupos de estudos? Obrigado, Joseph. Eu vou dar 2 exemplos para você aqui, que eu acho que são bastante relevantes e mostram como a gente contribui para a construção do conhecimento, né? Bom, quando a Vale começou a operar em Carajás, conheciam-se cerca de 200 espécies de plantas que ocupam o habitat que é a canga, as regiões de canga. A canga são platôs de altitude, né, são formados por uma carapaça rochosa e tem plantas muito especiais que habitam esses locais, né? São ambientes naturais, né? Se você olha assim, parece uma área que foi desmatada, mas não é isso. São ambientes naturais porque pelo substrato, pelo solo, somente alguns tipos de plantas conseguem habitar esse local. E também cavidades, que são muitas cavidades, cavernas, né, que estão ao redor dessas cangas. Então, para dar o exemplo das cangas, quando a Vale começou a operar, como eu disse, eram cerca de 200 espécies de cangas, e nós fizemos, então, o levantamento completo da flora desses ambientes de canga. E hoje nós sabemos que são 1.106 espécies de plantas que ocupam esse habitat. Então, deu para ver assim, a expansão do conhecimento que foi gerado, né? Tudo isso publicado e compartilhado com a comunidade científica. Então, isso permite uma tomada de decisão muito mais sob muito mais conhecimento e com muito mais certeza do que está se fazendo do que quando não se conheciam essas espécies. Isso é um trabalho multidisciplinar, mais de 140 botânicos em campo ajudando a classificar todas essas plantas. Muitas espécies que não se sabia que habitavam a canga, mas já se conheciam, e várias espécies novas que foram descritas e algumas ainda estão sendo descritas, né? O outro exemplo que eu dou é um projeto que foi iniciado recentemente em parceria com o Instituto Chico Mendes, que é para o estudo da genética e genômica da biodiversidade. Então, eu acho que claramente é fácil de dizer que existe um recurso, um patrimônio genético na nossa biodiversidade, nas nossas florestas, que é riquíssimo. Eu acho que ninguém discordaria disso. Porém, como que nós transformamos esse patrimônio genético em informação que viabiliza
a conservação das espécies que são ameaçadas, o destravamento de valor das espécies sobre as quais nós temos interesse econômico, mas de uma maneira compatível com a floresta de pé, né? E criamos ferramentas de monitoramento dos ambientes com tecnologias contemporâneas com base no sequenciamento de DNA. Então, esse projeto foi feito com o ICMBio porque o ICMBio tem sobre sua área de atuação a conservação de grande parte da nossa biodiversidade, né? E nós elencamos espécies que nós vamos fazer, primeiro, o genoma de referência dessas espécies, e isso é importante porque a partir da informação genômica nós temos um conhecimento detalhado sobre o funcionamento da espécie, e também fazer o sequenciamento genético dessas espécies elencadas, onde elas ocorrem no país. Isso nos dá uma informação sobre a diversidade genética da espécie, que hoje é a informação central para as estratégias de conservação das espécies ameaçadas. Então, esse é um dos braços. O segundo braço é o destravamento de valor da biodiversidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é o cacau. O cacau, apesar de ser uma espécie nativa da Amazônia, hoje a maior produção do cacau ocorre no oeste da África. É incrível, né? A mesma coisa, a castanha do Pará, o maior produtor de castanha do Pará no mundo hoje é a Bolívia. Então, o Guilherme, você me fez lembrar a história da borracha, né? Sim. Não é? Exatamente. E o maior produtor hoje tá na Malásia, quer dizer. Exatamente. Não dá para entender como é que isso foi acontecer, né? E a floresta amazônica hoje, em produtos que são compatíveis com a floresta de pé, representa apenas 0,17% do que é produzido no planeta. Então, há muito valor a ser gerado com a conservação dessas florestas, né? Eu nem estou falando de outros biomas. Então, o cacau é um exemplo interessante porque, apesar de ser uma grande produção, o Pará e a Bahia serem grandes produtores no país, ainda há um desconhecimento de coisas básicas dessa espécie. Por exemplo, quem são os polinizadores do cacau? Isso é importante porque plantas polinizadas naturalmente por abelhas, por exemplo, elas produzem mais frutos e produzem frutos melhores. Então, se você sabe quem poliniza, você tem estratégias de manutenção e de trazer esses polinizadores, né? No oeste da África, por exemplo, pelo uso inadequado de pesticidas, em alguns lugares não existem mais polinizadores naturais e a planta tem que ser polinizada manualmente. Então, nós temos uma vantagem competitiva enorme, temos que destravar isso. E outra coisa que é central é a genética da planta. Hoje, sem o domínio da genética, você não sabe o que planta e não tem controle sobre o que você planta. Então, nós temos que desenvolver cultivares adaptados a diferentes condições e ter um banco de diversidade genética, porque nós vamos enfrentar dificuldades, não só para o cacau, mas qualquer outra produção, frente a mudanças climáticas e a possíveis pragas, mas que a gente deveria ser as pragas que irão surgir, porque as mudanças climáticas vão trazer novas pragas. E esse pool genético nós temos que conhecer, porque é questão de segurança alimentar e segurança econômica, né? E, por último, no projeto, nós vamos desenvolver e colocar para uso prático tecnologia de DNA ambiental, que é você fazer o levantamento e monitoramento de biodiversidade a partir do DNA que existe no meio ambiente. Então, isso é uma tecnologia que vem muito forte para ser usada em larga escala e nós vamos incorporar isso junto com o ICMBio em boas práticas para as empresas. Só para finalizar, esse é um projeto, então, de 5 anos, que é um valor de 25 milhões de dólares investidos e conta, obviamente, com muitos outros parceiros na Academia Brasileira. Sim, então esse projeto que a ICMBio é biodiversidade, né? E você citou o cacau, enfim, a castanha. A gente sabe também que a Vale também tem projeto com cadeias produtivas, né? E o ITV, né? O Instituto faz essas pesquisas, mas também tem atuação social com essas famílias que produzem, né? Que têm
nessa produção desses frutos? Ou faz somente a pesquisa? Qual que é a atuação social aí do ITV? Tá, essa pergunta é muito interessante, Juliana, porque o nosso entendimento é que a nossa pesquisa ela tem que ser feita, mas ela não pode parar em uma publicação científica. A publicação científica é necessária, mas nós temos que colocar e acelerar a inserção dessa pesquisa na vida prática das pessoas, né? E esse exemplo que você trouxe é muito interessante, porque no cacau nós atuamos com uma parceria muito próxima com o Fundo Vale, que participa da realização da meta florestal da Vale, no caso, com a recuperação de áreas degradadas. Então, há uma meta de recuperar 100 mil hectares, e isso é feito com a implementação de sistemas agroflorestais, e isso conversa diretamente com a renda desses pequenos produtores, né? E o cacau é uma das espécies que faz parte desses sistemas agroflorestais, ou SAFs, implantados. Então, nós atuamos com o Fundo Vale porque isso nos permite levar a pesquisa na prática para a experiência de implantação dos SAFs, realizar pesquisa durante essa implantação. Então, por exemplo, nós fazemos o estudo de processos de fermentação do cacau com os SAFs que são implantados, a gente faz os estudos de qualidade do solo nos SAFs que são implantados, métricas de como nós podemos incorporar mais carbono nesses SAFs. Então, na medida que esses sistemas agroflorestais são implantados, nós fazemos a pesquisa e o resultado da pesquisa se traduz nos sistemas implantados subsequentemente. E quantos SAFs de famílias daí da região do Pará vocês têm cadastrados, né? Olha, eu não sei te dar um número preciso, né? Talvez o Fundo Vale possa te precisar isso melhor, mas a gente fez alguns experimentos, né? Então, experimentos têm que ser pequena escala. Nós fizemos isso com uma meia dúzia de famílias aqui na região de Carajás, para ter métricas de como nós podemos implementar esses SAFs mais rapidamente. E alguns produtos desses projetos... E não só de cacau, né? Cacau e quais são as outras produções? Os SAFs variam, né? Então, às vezes, ele pode associar cacau com plantas que vão ter o valor futuro, como plantas de madeira, hortaliças ou abacaxi, manga. Então, é bem diverso o tipo de SAF implementado. Mas alguns produtos, de entender a dificuldade dos pequenos produtores, já foram gerados, e são produtos simples, mas de grande impacto. Por exemplo, uma cartilha que ajuda os produtores a terem maior domínio sobre o fluxo de caixa de sua produção. Então, esse foi um produto que já está na terceira tiragem, e muitas famílias, algumas centenas de famílias já foram treinadas no uso dessa cartilha. É aquela matemática básica, né? Uhum. É importante, né, José? Porque o negócio, como é que se diz? A atividade, ela precisa gerar receita, né? Sim. Porque senão, o habitante da floresta não prossegue, né? Sim. E a gente sabe, né, José, pesquisa nossa, mas de vários outros grupos que já mostraram que não existe conservação da floresta sem as pessoas serem inseridas nesse processo. Então, a melhoria de vida, de qualidade de vida dessas pessoas, no fim, reflete diretamente na conservação da floresta. Certo. Então, Guilherme, eu acho que a gente pode já agora falar de 2024, né? Quais são os próximos projetos aí do Instituto, enfim, da Vale, voltados, né, para essa questão ESG, voltados para atender essas famílias no Pará. Quais são os projetos, qual o planejamento para 2024 que você pode contar para a gente? Então, vou falar de algumas dessas atividades, né? Então, uma atividade que nós continuamos e vamos expandir para 2024 é de entender o status socioeconômico dos territórios onde a Vale tem uma atuação direta ou indireta, né? Os territórios são, de alguma maneira, sob a influência da empresa. E isso é importante porque nós temos retratos que refletem localidades e não como são os dados do IBGE que refletem municípios, né? Então, a gente está com uma lupa bem perto de onde esse impacto ocorre, e isso é importante para subsidiar a empresa sobre qual ação, em concordância com essas comunidades, pode ser feita que teria mais eficácia, né? Então, esse é um jeito também de gerar valor para essas
famílias, as ações não são do ITV, são da empresa, mas são subsidiadas por essa informação. E a coleta de dados, né? O que a gente tem trabalhado muito é como que essa coleta de dados é feita, como ela é estruturada e como ela pode ser compartilhada, né? A gente quer que os dados fluam e tenham vida futura para que a gente possa tratar disso do ponto de vista de pesquisa e de história para frente. O trabalho com os sistemas agroflorestais continua, nós estamos investindo muito em ferramentas para estudo de saúde do solo, porque no fim do dia você pode plantar o que quiser, mas se o solo não tiver saúde, nada cresce. E a métrica principal ali é de saúde do solo, para ter certeza que nós estamos pegando áreas degradadas e levando essas áreas para outro patamar através da melhoria dos solos. E a fixação de carbono nos solos, né? O mercado de carbono está aí, todo mundo pensa em plantas, mas em muitos casos o solo tem pelo menos o mesmo tanto de carbono fixado que as plantas. E essa parte a gente precisa de contabilizar e maximizar. A gente tem muita atuação na pesquisa de métricas de como aferir a quantidade de carbono fixado usando sistemas de imagem de satélite, né? O projeto que eu já falei com o ICMBio, ele está no seu primeiro ano, o ano que vem vai ser um ano de muita atividade, a gente vai divulgar bastante resultados desse projeto. Então, essas são algumas das ações que nós temos planejadas para 2024, que eu acho que são importantes para ajudar a empresa a ter a performance ambiental dentro do seu negócio, que é relevante, né? Essa atuação junto ao processo de licenciamento, gerando resultados, continua a toda velocidade, mas também essas ações externas, que mostram que ajudam a empresa a gerar resultado para a sociedade de uma maneira mais direta. Então, o Guilherme, voltando àquele primeiro assunto que você começou a descrever, né, que saiu daquela região de Canga, de 200 espécies conhecidas para 1.200, né? Então, eu queria saber se vocês têm algum exemplo para dar, por exemplo, alguma flor, alguma planta rara, que a gente possa, inclusive, mostrar com uma foto. Sim, tem muitas, né? A clássica é a flor de carajás, né? E ela tem esse nome não é à toa. Essa é uma planta que ela é parente da batata doce, né? E aqui tem um parênteses que a FAO, que é uma organização da ONU que lida com alimentos, ela já identificou e mapeou que é muito importante nós sabermos dos recursos genéticos de plantas parentes das que nós usamos para a produção agrícola, porque é nessas plantas que estão as respostas para os nossos desafios. Então, nós temos a flor de carajás, é uma batata doce, ela pode guardar o segredo que vai ajudar a produção de batata doce. Quem sabe, mas nós estamos trabalhando intensamente nessa planta, não só para ajudar na conservação dessa espécie, na conciliação da atividade industrial com a preservação ambiental, e vai de estudos de biologia básica da espécie até estudos genéticos muito detalhados, né? E essa é uma planta maravilhosa, uma foto dela é merecida, Josi. Obrigada, viu, Guilherme? Obrigada pela disponibilidade e, enfim, sucesso aí para o Instituto e até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau, Guilherme. Prazer. Tchau, tchau, Guilherme. Tchau, tchau. Prazer.